O Ato Institucional número 5, conhecido como AI-5, foi o quinto de 17 grandes decretos emitidos pela ditadura militar nos anos que se seguiram ao golpe de Estado de 1964, no Brasil. Os atos institucionais foram a maior forma de legislação durante o regime militar, dado que, em nome do Comando Supremo da Revolução, que liderava o regime, derrubaram até a Constituição da Nação e foram aplicadas sem a possibilidade de revisão judicial. O AI-5, o mais duro de todos os atos institucionais, foi emitido pelo presidente Arthur da Costa e Silva, em 13 de dezembro de 1968. Isso resultou na perda de mandatos de parlamentares contrários aos militares, intervenções ordenadas pelo presidente nos municípios e estados e também na suspensão de quaisquer garantias constitucionais que eventualmente resultaram na institucionalização da tortura, comumente usada como instrumento pelo Estado. Elaborado em 3 de dezembro de 1968 pelo então ministro da Justiça, Luiz Antônio da Gama e Silva, o AI-5 entrou em vigor durante o governo do presidente Costa e Silva, em resposta a fatos anteriores, como uma passeata de mais de 100 mil pessoas no Rio de Janeiro em protesto contra o assassinato do estudante Edson Luiz de Lima Souto por um integrante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e da decisão da Câmara dos Deputados negando autorização para processar criminalmente o deputado federal Márcio Moreira Alves, que durante o discurso, em 2 de setembro de 1968, chamou o exército de valha-couto de torturadores. Pediu ao povo brasileiro que boicotasse os desfiles do Dia da Independência do Brasil e às mulheres que se recusassem a se relacionar com militares. Evidentemente, o decreto veio na esteira de ações e declarações de um grupo, conhecido dentro dos militares como linha dura, que não queria devolver o poder aos civis. Em outras palavras, era mais um pretexto para implementar medidas recomendadas pelos militares desde julho de 1968. Ele foi um instrumento que faltava para a ditadura, focada na figura do presidente, acabar com os direitos políticos de dissidentes e intervir nos municípios e estados. Sua primeira medida foi o fechamento do Congresso Nacional até 21 de outubro de 1969. Antes do AI-5, 19 homens já haviam sido mortos por grupos armados de esquerda, dentre eles um jornalista, Edson Regis de Carvalho, 4 PMs, um soldado, Mário Cosel Filho, e um sargento, Carlos Argemiro Camargo, do Exército Brasileiro, e 2 militares de exércitos estrangeiros, Charles Chandler e Maximilian von Westernhagen. As consequências imediatas para o ato institucional número 5 envolviam o presidente da República receber autoridade para fechar o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas dos Estados. Esse poder foi usado assim que o AI-5 foi assinado, resultando no fechamento do Congresso Nacional e de todas as Assembleias Legislativas dos Estados brasileiros, com exceção de São Paulo, por quase um ano. O poder de fechar forçadamente o Congresso Nacional seria novamente usado em 1977, durante a implantação do Pacote de Abril. O presidente da República e os governadores dos estados passaram a assumir, durante os períodos de recesso forçado das legislaturas federais e estaduais, respectivamente, as funções do poder legislativo, impondo ao presidente e aos governadores legislar por meio de decretos-leis, que tiveram a mesma força e efeito que as leis aprovadas pelas legislaturas.
Esse poder incluiu o poder de legislar emendas constitucionais. Uma emenda constitucional global da Constituição de 1967 do Brasil, já adotada no âmbito do regime militar, foi promulgada em 1969, Emenda Constitucional número 1, também conhecida como a Constituição de 1969, porque todo o texto alterado e consolidado da Constituição foi reeditado como parte da emenda, sob a autoridade transferida para o Poder Executivo pelo AI-5. A permissão para o governo federal, sob pretexto de segurança nacional, para intervir em estados e municípios, suspendendo as autoridades locais e nomeando interventores federais para dirigir os estados e os municípios. A censura prévia de música, cinema, teatro e televisão. Uma obra poderia ser censurada se fosse entendida como uma subversão dos valores políticos e morais, e a censura da imprensa e de outros meios de comunicação. A ilegalidade das reuniões políticas não autorizadas pela polícia. Houve também diversos toques de recolher em todo o país. A suspensão do habeas corpus por crimes de motivação política. O poder do presidente da República de destituir sumariamente qualquer funcionário público, incluindo políticos oficialmente eleitos e juízes, se eles fossem subversivos ou não cooperativos com o regime. Este poder foi amplamente utilizado durante o regime militar para desocupar os assentos dos membros do partido de oposição, MDB, no poder legislativo, de modo que as eleições fossem realizadas como de costume, mas a composição do legislativo resultante das eleições era dramaticamente alterada pela cassação de mandatos de parlamentares da oposição. Isso, de fato, transformou o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores em um carimbo de aprovação das elites militares. A cassação dos mandatos de parlamentares da oposição também afetou a composição do Colégio Eleitoral do Presidente da República, sob as Constituição de 1967 e a Emenda de 1969, adotada sob o regime militar. O presidente era escolhido por um colégio eleitoral constituído por todo o Congresso Nacional e de delegados escolhidos pelas Assembleias Estaduais. Assim, não só as eleições para o Poder Executivo foram indiretas, mas as vagas criadas na composição dos órgãos legislativos afetaram a composição do colégio eleitoral, que também se tornaram subordinados aos militares. O poder do presidente de decretar a suspensão dos direitos políticos dos cidadãos considerados subversivos, privando-os por até 10 anos da capacidade de votação ou de eleição. A legitimidade instantânea de certos tipos de decretos emitidos pelo presidente, que não foram sujeitos à revisão judicial. De acordo com essas disposições, os atos institucionais e qualquer ação baseada em um ato institucional, como um decreto que suspende direitos políticos ou remove alguém do cargo, não estavam sujeitas à revisão judicial. O ato institucional foi assinado na ordem em que os nomes aparecem no documento oficial, por Costa e Silva, Luiz Antônio da Gama e Silva, Augusto Rademacher, Aurélio de Lira Tavares, José de Magalhães Pinto, Antônio Delfim Neto, Maria Andreasa Tarso Dutra, Ivo Arzua Pereira, Jarbas Passarinho, Leonel Tavares Miranda de Albuquerque, Márcio de Souza Melo, José Costa Cavalcante, Edmundo de Macedo Soares e Silva, Hélio Beltrão, Afonso Augusto de Albuquerque Lima e Carlos Furtado de Simas.
um grupo de senadores da Arena, o partido criado para apoiar a ditadura, discordou enfaticamente da medida adotada pelo presidente Costa e Silva. Liderados por Daniel Krieger, assinaram um manifesto de discordância. Dentre os assinantes do manifesto estavam os seguintes nomes: Gilberto Marinho, Milton Campos, Carvalho Pinto, Eurico Rezende, Manuel Cordeiro Vilaça, Wilson Gonçalves, Aloísio Lopes de Carvalho Filho, Antônio Carlos Conder Reis, Ney Braga, Rui Palmeira, Teotônio Vilela, José Cândido Ferraz, Leandro Maciel, Vitorino Freire, Arnon de Melo, Clodomir Millet, José Guiomard, Valdemar Alcântara e Júlio Leite. Em 13 de outubro de 1978, no governo Ernesto Geisel, foi promulgada a Emenda Constitucional número 11, cujo artigo 3º revogava todos os atos institucionais e complementares que fossem contrários à Constituição Federal. Diz a emenda: ressalvados os efeitos dos atos praticados com bases neles, os quais estão excluídos de apreciação judicial, restaurando o habeas corpus. A emenda constitucional entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1979, como parte da abertura política iniciada em 1974.